Salve, salve! Aqui Thiago Petreca mais uma vez com você. Nesse vídeo eu quero conversar contigo sobre uma das ferramentas mais importantes, não só para o ser humano, como também para o papel deste ser humano na liderança. Eu estou falando aqui da comunicação propriamente dita, né? Dessa ferramenta que a gente tem de relacionamento, de conexão entre um ser humano e outro, e principalmente de um líder com a sua equipe. Uma das coisas que está bastante envolvida no processo da comunicação tem a ver com a escrita. Justamente essa habilidade que todos nós aprendemos, mas que por vezes a gente deixa de lado. Então eu quero propor para você uma reflexão, uma análise sobre a comunicação, partindo aí do pressuposto da boa escrita. E para isso eu vou fazer uma mescla, justamente tentando produzir aí uma boa relação de comunicação entre eu e você através do vídeo. O vídeo, obviamente, sendo um meio para isso, mas eu quero mesclar nesse vídeo a leitura de alguns pontos que eu destaquei para você, com alguns comentários que eu quero fazer ao longo da minha exposição. Assim a gente pode pensar um pouquinho sobre a comunicação, sobre a escrita, sobre a fala, tá bom? Caso você não tenha se inscrito ainda no canal, peço que se inscreva, se assim desejar, e acione ali o sininho para que você possa ser notificado ou notificada de quando novos vídeos forem ao ar, tá bom? Aqui no meu canal do YouTube. Olha só, então a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da comunicação, e o que eu quero fazer é falar da importância da escrita no começo, né? Eu vou ler um trechinho para você. Creio que o primeiro ponto tem a ver com nos entendermos. Já nessa primeira frase, o que eu quero dizer para você é o seguinte: dentro do processo de comunicação, a clareza, o entendimento da tua mensagem para com o outro, né, de A para B, precisa estar claro, né? Então, nessa relação, o primeiro passo que a gente precisa tomar tem a ver com o autoentendimento, tem a ver com a gente se entender, né? E se nos permitirmos escrever sobre nós mesmos, ganhamos perspectivas. Podemos olhar para a forma como estruturamos o nosso pensamento, isso através da escrita. Ao fazer isso, escrever, podemos chegar à conclusão de que não estamos conseguindo ser claros para nós mesmos. Eu não sei se você já teve essa experiência. Por vezes a gente pensa alguma coisa, parece que no mundo apenas do imaginário essa coisa está clara, e muitas vezes ela está misturada com um monte de outras coisas. Parece que está claro, mas na hora que a gente vai escrever de fato, fazer o exercício da escrita para organizar o nosso pensamento, a gente pode chegar à conclusão de que ele não está tão claro assim. E aí é muito bacana, porque através da própria escrita, que denuncia o quanto falta de clareza para nós mesmos sobre aquilo que a gente está pensando, a gente pode repensar. Então a gente pode ganhar uma perspectiva de como o nosso pensamento está estruturado e ver que ele não está tão bem estruturado assim. E não estando bem estruturado para nós mesmos, que somos os donos desse pensamento, imagina quando a gente tenta passar isso para frente, quando a gente tenta comunicar aquilo que a gente está pensando para uma outra pessoa. Poxa, Thiago, eu vou ter que escrever sobre tudo que eu vou falar? O ideal seria, porque trata-se de treinamento, né? E a gente não foi treinado ao longo da nossa vida escolar, principalmente, a escrever de fato com essa intenção. E é importante que a gente treine. Ah, mas eu não tenho tempo. Ok, é uma questão a ser tratada por você. É necessário que se experimente, que se treine o processo da escrita, para o teu bem e para o bem da tua equipe, ou para o bem daqueles que te rodeiam, ao ponto de que você precisa sempre transmitir uma mensagem e não necessariamente ela o é feito de uma maneira clara, de uma maneira bacana. Eu lembro que eu estava falando com você agora, eu lembrei de um exercício que nós fizemos no meu curso de filosofia clínica, o Marcelo Arias Danukalov, que é um dos nossos professores, em par com o Fábio Blanco, são dois professores do nosso curso que eu recomendo
vale a pena você conhecer. Caso você tiver interesse no autoconhecimento, você talvez tenha interesse em terapia, vale a pena conhecer a filosofia clínica. E ele fez o seguinte desafio: faça-me um pedido, né? Para uma das pessoas, no caso foi a Ana que fez o pedido lá na hora, como um exemplo, e foi muito interessante. E aí eu desafio você a fazer um pedido. Faça um pedido, né? Qualquer que seja. Talvez você queira sair com um colega para tomar uma cerveja, sair com um amigo ou convidar uma pessoa para um almoço, que seja. O que falta muitas vezes no pedido, e aí eu não sei se você já pensou nesse pedido enquanto eu falo, é que ele precisa ter um nível de especificidade, objetividade e assertividade bastante grande. Então, se eu quero convidar você para almoçar, seria muito bacana se eu pudesse te dizer: olha só, gostaria de te chamar para almoçar. O objetivo do nosso almoço é tratarmos daquele projeto que recebeu o nome de inovação congruente. A sugestão que eu faço é no restaurante XYZ, da rua tal, no dia tal, no horário tal. Você pode, né? Então, é um nível de especificidade que te permite ser muito mais assertivo na hora de você se comunicar, e você ganha tempo, tá bom? Você ganha tempo, olha só. Então, imagine se esse for o seu caso. Do que eu estou falando aqui, né? Eu estou continuando a ler e eu fiz um intervalo para fazer o comentário, tá? Então, eu vou ler o parágrafo anterior para que eu conecte com essa frase que eu acabei de ler. Ao fazer isso, que é escrever o nosso pensamento, podemos chegar à conclusão de que não estamos conseguindo ser claros para nós mesmos. Imagine se esse for o seu caso, de não ter clareza. A hora que você escreve, você percebe que o teu pensamento não está tão claro assim. Considere você transmitindo uma informação à sua equipe. Se a sua mensagem não for clara para você e para o outro, cria-se uma confusão enorme. É natural da comunicação que exista o ruído, aquilo que atrapalha o entendimento da mensagem. Quem estudou comunicação lembra que tem o emissor, o receptor, e entre o emissor e o receptor não existe só a mensagem. Existe o ruído, que é da natureza. O ruído tem a ver com este barulho, tem a ver com aquilo que danifica, que dificulta a compreensão de B para com aquilo que A está dizendo, né? Então, ruído pode ser uma escrita ambígua, erro no uso da gramática, tom de voz, informação incompleta, meio utilizado para passar tais informações ou tais informações. E depois de esclarecer a mensagem para si mesmo, é necessário pensar sobre a melhor forma de transmiti-lo. Por quê? Justamente para que você diminua o nível de ruído entre aquilo que você fala e aquilo que a outra pessoa recebe. Olha só que interessante, né? Eu coloquei aqui assim: nem tudo se resume ao WhatsApp ou ao Telegram. E é interessante isso, porque o ruído ele aparece do nada, como esse ruído que está aparecendo agora, que pode inclusive chamar um pouco da tua atenção e te atrapalhar. Então vou repetir: é importante que a gente esteja atento às possibilidades de criação de ruído, e parte destas possibilidades está justamente no nosso tom de voz, na ambiguidade daquilo que a gente fala, no tom da maneira como a gente se expressa, expressão corporal inclusive, e principalmente a escrita. A escrita ela é mais dificultosa, porque ela não carrega necessariamente um tom de voz, principalmente se você não souber a construção gramatical, o uso da vírgula. E teve um caso que foi muito interessante. A gente precisou trocar uma peça que estava com defeito no carro da minha esposa. E aí eu conversando com a pessoa da concessionária, aconteceu o seguinte: a pessoa mandou uma mensagem para mim e disse assim: ó, Thiago, identificamos que a peça XYZ, que tinha a ver lá com o freio, está empenada. Então a gente precisa trocar. E aí eu perguntei para ele assim: mas eu vou ter que pagar por isso, né? Porque o carro está ainda na garantia e etc e tal. E aí a resposta da pessoa foi assim: não, está na garantia. Só que quando ele respondeu não está na garantia, quando eu li aquela mensagem, o que eu entendi? Eu entendi que a peça não estava na garantia. Porém, eu questionei ele, falei: mas vem cá, o carro não está na garantia? Não é um problema da fábrica isso daí? Então, não deveria estar na garantia. Olha só o tempo que está se tomando nesse diálogo.
Por quê? Qual foi o problema? Quando ele escreveu não está na garantia. Faltou uma vírgula logo após o não. Eu havia feito uma pergunta, certo? Eu havia feito a pergunta se estava na garantia. E aí ele respondeu, não está na garantia. Só que com a falta da vírgula, o meu entendimento é que não estava na garantia. E o que ele estava respondendo, na verdade, é não, vírgula, está na garantia. Olha só, uma única vírgula, como ele cria um ruído nessa comunicação. Houve um outro caso, e aí provavelmente você também deve ter vários desses casos. A gente estava fazendo uma reforma em casa e a minha esposa começou o processo de cotação e depois eu assumi. E aí quando eu assumi esse processo de cotação de uma porta, aqui de um armário que a gente estava construindo, eu percebi que fazendo cotação com outros fornecedores, o preço do primeiro fornecedor com quem ela falou estava muito diferente. Eu achei muito estranho. Falei, bom, deve talvez ser uma questão do mercado. E aí eu fui revisar o processo de comunicação entre a minha esposa e o fornecedor, e aí eu identifiquei o seguinte, olha só que curioso isso. Ela mandou uma foto de uma das portas de casa, uma porta de metal, e o que ela estava dizendo nesta mensagem era o seguinte, segue uma foto para que você tenha referência do material e da cor que queremos. Porém, lembrando que o objetivo da porta que estamos cotando é diferente. Então, mesmo que ela tenha expressado isso, a imagem da porta foi muito mais forte do que o texto que explicava o uso daquela porta. Olha que loucura isso. Não sei se eu estou conseguindo ser claro e por isso eu vou repetir. E olha que curioso, eu estou querendo repetir para que a minha mensagem se torne mais clara ainda. Nós queremos uma porta para um armário, uma porta de metal, uma porta de alumínio. E aí ela mandou uma foto. Essa foto estava com uma porta diferente da que nós queríamos. Porém, no texto, ela disse o seguinte, esta imagem é para apenas te mostrar o material e a cor que nós queremos, e não a porta que nós queremos. E aí eu descobri que, na verdade, esse fornecedor cotou aquela porta. Ele sequer leu o texto. Então, esse é um outro problema, né? O uso do meio, por exemplo, no caso foi o WhatsApp, ele exige que a pessoa do outro lado leia na íntegra. Mesmo a mensagem estando bem escrita, se ela não for lida no contexto geral, ela vai gerar um ruído. E aí o que aconteceu? Eu precisei voltar com este mesmo fornecedor e reexplicar todo o processo, deixando o mais claro possível. O mais claro possível, deixando o seguinte, ó, a porta é tal metal, a cor é tal, a funcionalidade da porta é tal. A foto que a minha esposa te mandou foi unicamente para te exemplificar material e cor. Porém, o que nós queremos é esta função, favor cotar. E aí, quando ele veio com o novo preço, o preço estava bem similar, na verdade, até um pouquinho mais caro do que os outros fornecedores. Vou te dar um terceiro exemplo. É comum, de final de semana, a gente fazer um pedido num restaurante de uma comida, né? E aí, existe um padrão no que a gente acaba pedindo, né? A gente acaba pedindo quase sempre a mesma coisa. A gente dá umas variadas, mas quem tem criança em casa sabe que às vezes a variabilidade ela fica um tanto quanto reduzida. Pois bem, eu sempre mando a mesmíssima mensagem. Aqui quem está falando é Tiago Petreca. Nosso pedido é um meio a meio. Eu quero um frango XYZ como uma metade. E a outra metade eu quero um frango XYZ. Atenção! Aconteceu esse final de semana. Atenção! Retirada do pedido às 13 horas. E eu fazendo este pedido por volta das 11h50 da manhã. Tá bom? Resposta que vem logo na sequência. Pedido feito. Já estou preparando. E aí eu, de novo, preciso escrever embaixo.
atenção, retirada às 13 horas. E aí a pessoa responde, ok, retirada às 13 horas. Percebe que esse vai e vem usando o WhatsApp pode ser uma loucura, principalmente porque a pessoa não lê a mensagem, mesmo quando ela está redigida de forma concisa, objetiva, assertiva, estruturada, quem está pedindo, o que está pedindo, formato do que está pedindo, quando que retira, forma de pagamento, tudo bonitinho. E aí é necessário que, então, não só quem emite a mensagem, como também quem recebe a mensagem está disposto a se envolver no processo da comunicação. Então, nem tudo se resume ao WhatsApp ou ao Telegram. Cada meio tem sua especificidade. Você já considerou a especificidade de cada um deles? Então, dependendo daquilo que você vai falar, daquilo que você vai comunicar, é legal pensar qual é o meio mais adequado para isso acontecer. Se pensarmos a lógica da mensagem, do meio e do objetivo proposto, guiaremos melhor nossa comunicação. Isso vale para toda atividade que envolve o ato de comunicar, seja uma reunião, em uma apresentação e em um processo de aprendizagem. Então, nem tudo é vídeo, nem tudo é texto, nem tudo é game, nem tudo é experiências de joguinhos e de XYZ, plataformas, etc. É um conjunto de coisas, né? Então, se eu quero se eu tenho claro qual é o objetivo, por exemplo, no processo de aprendizagem, para aquela peça de aprendizagem, o que eu quero que o meu aluno tenha de experiência com aquela peça de aprendizagem, eu preciso pensar qual é o formato mais adequado. Nesse caso é um vídeo, nesse caso é um texto, nesse caso é um áudio, nesse caso é um game, eu estou falando de algo pontual, eu estou falando da construção de uma jornada. Tudo isso precisa ser bem desenhado, precisa ser bem pensado. Por quê? Porque senão você vai ter que repetir a mesma coisa 500 vezes. E aí você faz isso daqui, ó, cria ruído. E os ruídos vêm simplesmente do nada, ele simplesmente aparece do nada. E aí ele atrapalha essa comunicação. E dada a nossa cultura, que não prioriza a boa leitura e muito menos a boa escrita, mais o fato de nos sentirmos sob pressão o tempo todo, sem tempo para nada, tendemos a concentrar tudo por um ou dois meios de comunicação, sem que pensemos corretamente sobre a melhor forma de nos comunicarmos. O problema é que criamos problemas desnecessários e que, pior, tomam mais tempo e geram mais estresse, criando assim um ciclo vicioso que nos traz cada vez mais a sensação de pressão do tempo, o que nos leva a negligenciar o que realmente importa. E dentre estas coisas que importam, a capacidade de bem comunicar. Obviamente eu espero que esse vídeo tenha conseguido, justamente falando sobre o tema da comunicação, se expressar bem, né? Mesmo que de uma maneira mais reduzida, em ao redor aí de 20 minutos de conversa com você, mas que a gente coloque em mente alguns passos absolutamente importantes. E aí eu quero resumir isso aqui para você. O primeiro passo, que a gente tenha clareza sobre o nosso próprio pensamento. Clareza sobre o nosso próprio pensamento. Meio para dirimir, meio para melhorar, meio para organizar esse pensamento é escrevendo. Faça um journaling. Sabe aquela história de você escrever um pouquinho todo dia? Escreva sobre o que você está sentindo, escreva sobre o dia que você está passando, escreva sobre os ruídos que aparecem no meio do caminho, na sua jornada como um ser humano, na sua jornada como um líder, como uma líder. Então, o primeiro passo, autoconhecimento, mas aqui de forma específica sobre o autoentendimento, a clareza sobre aquilo que se pensa. Segundo, qual é o objetivo da sua comunicação? O que você espera de efeito no outro? Terceiro, como que o outro melhor te entende? Qual é a linguagem mais adequada para essa pessoa? Dado esses pontos, qual é o meio
mais adequado? É um telefonema? É um vídeo? É um áudio? É um texto? Qual é a melhor forma? É o Telegram, o WhatsApp e por aí vai, tá bom? Então espero que esse vídeo já tenha te ajudado a melhor se comunicar. A mensagem final é: escreva, escreva e escreva. Tire da mente essa história de que isso vai te fazer perder tempo ou de que você não sabe escrever. Sabemos escrever, principalmente se nós treinarmos a escrita. A gente, obviamente, não será bom para escrever se não treinarmos. E a escrita é um meio de super bem organizar o seu pensamento. E como líder, você precisa ter clareza naquilo que você vai transmitir. E essa clareza vai começar com a clareza do que você está pensando, da forma como você está estruturando esse pensamento, e ele tem que estar claro para você. A melhor forma é justamente escrevendo, tá bom? E por falar em escrever, escreva aqui o seu comentário sobre outros assuntos dentro da temática de liderança que talvez você gostaria que eu pudesse aqui abordar e que esteja, obviamente, dentro do meu campo de conhecimento ou de interesses de estudos, tá bom? Caso não tenha se inscrito ainda, inscreva-se aqui no canal, acione o sininho e transmita esse vídeo para outras pessoas que você acredita que possa se beneficiar. E por fim, entre no meu site, caso você não esteja nele, no thiagopetreca.com, para que você conheça as minhas ofertas relacionadas à mentoria, palestras, workshop e também consultoria. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus e até lá.